Olá a todos e a todas, eu sou Clovelmar Cararini, sou técnico do Diese e economista, técnico do Diese e assessor à FUP, Federação Única dos Petroleiros. É, E a ideia aqui é fazer um vídeo a pedido aí do pessoal do Sindipetro Norte Fluminense que possa ajudá-los nesse debate que vocês vão fazendo agora em relação ao Congresso, ao Congrenf, o Congresso Regional dos Petroleiros aí do Norte Fluminense. Então, inicialmente, queria rapidamente falar do DIESE. O DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Foi criado nos anos 50, 55 pelo movimento sindical, pertence ao movimento sindical e faz uma série de trabalhos, pesquisas e assessoria ao movimento sindical no Brasil como um todo, e aqui com os petroleiros a gente já está acompanhando vocês há um bom tempo. No meu caso especial, eu comecei aí no Sindipetro Norte Fluminense, é a minha casa inicial. Chego aí em 2006 e agora, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho acompanhado a FUP. Tenho feito uma série de discussões na FUP e acho que o principal local de atuação é a mesa de negociação, e acho importante ressaltar isso porque isso talvez me ajude a me colocar nesse espaço aqui agora com vocês a partir desse lugar, acompanhando as mesas de negociação. Espero também que esse vídeo, espero que vocês tenham paciência de ir até o final. A ideia é que ele seja curto e rápido. Não quero também me alongar muito aqui. Espero que vocês tenham paciência de chegar até o final. Então, façam aí o esforço nessa disputa pelo tempo que a gente está vivendo agora. O tempo e a atenção das pessoas. Eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês nesse vídeo. Eu não vou apresentar nenhum slide aqui para vocês, a ideia é uma fala mesmo aberta, mas todo esse material depois a gente pode de outra maneira enviar para vocês em PowerPoint ou PDF, para que vocês possam usar também, caso tenha algum gráfico. Esse momento da campanha é importante para a gente como técnico e também para vocês, porque é o momento que vocês estão mais mobilizados. É o momento em que a categoria petroleira se reúne, passa a ficar mais atenta aos temas da empresa, de gestão da empresa, mas também a temas do acordo coletivo que vocês vão ter que renovar agora esse ano. Então, é um momento muito importante. Vocês discutem vários temas nesse momento de campanha, então é bom a gente aproveitar esse espaço para poder levantar questões, tentar olhar um pouco o cenário para essa campanha e tentar levantar algumas questões que possam que não se resolvam agora, mas que fiquem no nosso horizonte para que a gente possa, em algum momento no futuro, avançar nessas discussões. E aí, já entrando um pouco no objetivo do vídeo, eu queria primeiro ressaltar a especificidade que a gente está passando em relação a essa campanha. Ela começa agora, praticamente, em junho, com a realização dos congressos regionais. A gente tem o Congresso Nacional da FUP, mas a gente já tem, por exemplo, como aconteceu agora, nesses dias, hoje, no dia 24 de junho, a empresa já chamando a FUP para uma mesa de negociação, ou seja, a campanha já se iniciou de certa maneira. Só que é uma campanha que se inicia no momento em que a gente vive de pandemia, então é um elemento central para a gente pensar aqui a campanha, porque isso envolve mobilização dos trabalhadores, como é que os sindicatos vão fazer a assembleia, como é que vocês vão se reunir, tem uma série de questões que a pandemia traz para a gente, para além dos efeitos para a empresa que vocês trabalham, que é a redução da produção e redução do consumo, da venda de derivados. Então, a pandemia traz uma série de dificuldades novas para a gente, que a gente não tinha experimentado em nenhuma outra campanha. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante é essa atual disputa e instabilidade nos preços do barril do petróleo, toda a discussão da geopolítica do petróleo, vocês acompanham também esse debate.
é fundamental trazer para cá esse debate, porque, pensando na campanha, ele tem uma série de impactos, de efeitos para a empresa, seja, de novo, na produção, seja no preço do barril, seja nas suas escolhas financeiras. Tem uma série de efeitos, essa variação do preço, que vão impactar na nossa negociação sem sombra de dúvida. Então, são dois elementos importantes. E o terceiro é, por um lado, um ponto positivo. A gente vive um cenário de inflação baixa, né? Então, pensando na reposição dos salários, a gente teria aí uma inflação baixa, então dá para a gente avançar em outras pautas, em outros assuntos, que talvez tenham um peso mais importante para a gente. Por outro lado, um ponto negativo, nenhum espaço negocial que a gente vem experimentando nos últimos anos. O espaço negocial, ou seja, a aceitação dos sindicatos para que possam, junto com a empresa, negociar, não existe praticamente a partir de 2016 para cá. Tanto é o caso que no ano passado, a gente, na campanha do acordo coletivo, a gente teve que ir, a empresa levou a negociação para o TST, e a gente acabou fechando a negociação em novembro do ano passado, nesse cenário de negociação com o TST e mesmo alguns pontos, a gente está chamando de fios soltos, que não se amarrar, que não conseguimos avançar lá naquela negociação, a gente não conseguiu de novo até agora, entre FUP e os sindicatos e a empresa. A gente volta novamente, tem uma série de mesas, vocês podem acompanhar nos informes dos sindicatos, uma série de mesas de discussões de assuntos que a gente continua ainda no TST. Então, a gente tem um cenário de inflação baixa, mas, por outro lado, nenhum espaço negocial, né? Esses são os pontos centrais. Dentro disso, eu acho que é importante fazer um debate para vocês, que é um pouco o debate que eu tento fazer, que a gente tenta fazer no Diese, lá na FUP, na gestão da FUP, né? Então, a primeira pergunta que a gente tenta fazer, para a gente aprofundar um pouco mais o debate, é pensar assim: a gente vai fazer uma negociação com uma empresa, que é a Petrobras, no sentido de renovar o nosso acordo coletivo, que existem cláusulas que têm impactos econômicos, financeiros, e outras cláusulas que não têm impactos econômicos, financeiros. Isso é importante ressaltar, porque em vários momentos, para além da política, a gente acaba discutindo questões econômicas na relação à empresa. E aí, queria, a partir dessa experiência, provocá-los com algumas perguntas. A primeira pergunta central para a gente é: como é que essa empresa gera riqueza? Como é que a Petrobras, uma grande empresa, as maiores empresas da América Latina, gera riqueza? E para olhar, e para responder essa pergunta de geração de riqueza, a própria empresa, nos seus relatórios, aponta para alguns pilares estratégicos dela. Ela aponta para 5 pilares estratégicos. E aí eu queria discutir um pouco esses pilares, né, rapidamente. O primeiro deles é a tentativa, segundo ela, as palavras dela, de maximização do retorno sobre o capital. O que a empresa tenta fazer o tempo todo? Para cada recurso que ela investe, para cada movimento de investimento que ela faz, e já, né, na produção de algum bem com algum ativo, ela espera gerar riqueza. E o máximo de riqueza possível. Esse conceito é importante para a gente pensar o seguinte: hoje, o principal fator de geração de riqueza dessa empresa é a sua produção de petróleo, como empresa produtora de petróleo. Ela tem focalizado a sua produção cada vez mais no pré-sal, nos campos do pré-sal, reduzindo a participação nos campos maduros, aí no caso da Bacia de Campos, nos campos terrestres e em outros campos, e jogando todo o seu peso, centralizando o seu peso na produção do pré-sal. Tem um risco. O risco você colocar todos os ovos numa cesta só, né? Se os preços caírem muito e até mesmo o pré-sal não for viável, é um risco. Então é interessante a empresa ter outras áreas de produção de riqueza, não só a produção de petróleo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto importante que a empresa vem utilizando como estratégia é produzir petróleo o máximo possível, e ela vem aumentando a sua produção de petróleo nos últimos anos,
e exportar óleo cru. Então, também vocês já sabem disso. Ela, ano passado, exportou em torno de 500 mil barris. Esse ano já chegou a 1 milhão de barris exportados. Então, é uma empresa que vem aumentando a produção no pré-sal de forma rápida e exportando muito petróleo cru. Além disso, um segundo fator gerador de riqueza para essa empresa é as suas refinarias. Ela tem um parque de refino importante. Esse parque de refino está localizado nos centros urbanos do Rio do Brasil, na costa, perto dos poços de petróleo. Então tem um custo baixo de transporte e tem um custo baixo também para você levar o produto até o consumidor. Então são refinarias muito rentáveis. E o que ela tem feito de estratégia nesse momento recente, a conjuntura colocou isso para ela, é usar a estratégia de exportar também derivados, principalmente o bunker, que é um tipo de óleo para navio, e acompanhar, de certa maneira, a demanda nacional. O mercado nacional de derivados é muito importante para a Petrobras, né? Agora, um outro fator importante de geração de riqueza ultimamente para essa empresa é a venda de ativos. Ela vem no movimento, ano passado teve um lucro altíssimo e um dos fatores foi a venda parte de suas empresas, né? E vendendo ativos ainda nesse conceito de maximização, com o que ela chama de focando apenas nas suas expertises. Ou seja, o que é mais... ela buscou um setor que é para ela o mais importante e joga todo o peso nesse setor. O problema aqui, para fechar esse primeiro conceito, é o seguinte: isso explica, de certa maneira, quando veio a pandemia e veio essa disputa pelo preço do barril, os impairments que ela fez de 65 bilhões em um trimestre, que foi agora, no trimestre passado, por conta do preço que ela espera do barril, por conta do câmbio, uma série de fatores, não vou entrar aqui nesse debate agora, mas isso impacta em 65 bilhões, por exemplo, de impairments. E o segundo fator importantíssimo é as suas reservas. A empresa hoje tem cerca de quase 10 bilhões de barris em reserva, as reservas vêm caindo, e se você olhar o índice de recuperação dessas reservas, nesse ano, 2019, ficar 98%. O que significa isso? Para cada barril que ela produz, ela não consegue um barril de reserva, né? Então ela vem produzindo mais do que vai acumulando nas suas reservas. Isso é um ponto importante. E se você leva em consideração a venda de ativos, e essas reservas estão caindo porque ela está vendendo ativos, e esses ativos parte são campos com reserva de petróleo, esse índice passaria para 106%. Ou seja, só a venda de ativos de campos de petróleo da Petrobras retiraram da empresa aí nesse índice cerca de mais ou menos 8 pontos percentuais. Ou seja, se ela não vendesse os ativos, ela teria uma produção e ainda sobraria 6% de reserva. Isso é um ponto importantíssimo para essa campanha, porque a gente sempre acaba discutindo também essa estratégia, né? Que estratégia é essa de curto prazo de maximização do seu retorno do capital? Segundo conceito, eu vou juntar com o terceiro, é a redução de custos e uma busca pelo menor custo possível. Aqui, para avançar rapidamente, ela tem basicamente 3 estratégias de redução de custo, né? Primeiro, uma gestão da dívida. Ela tem uma dívida muito alta, vocês já sabem disso, e vem com a estratégia de reduzir essa dívida. Vender ativos, reduzir investimento, significa tentar reduzir essa dívida. Vive agora um momento complicado, porque, por um lado, ela precisa, durante a pandemia e essa conjuntura novamente, força a empresa a buscar mais dívida, né, fora do que a sua geração de caixa, e o câmbio, a variação do dólar subindo, acaba impactando nessa dívida, que é uma dívida muito, muito grande em dólar. Então, essa estratégia de redução de custo com a dívida também não está dando muito certo com essa estratégia que ela vem adotando, que é muito arriscada nesse sentido. Mas ela usa mais dois fatores importantes. Um, que é a renovação dos contratos de prestação de serviço, e isso envolve os terceirizados. Vocês que trabalham com os terceirizados já devem ter sentido essa diferença. As empresas que hoje prestam serviços, a Petrobras está renovando todos os contratos, forçando a redução desses custos, e acaba reduzindo o custo com o trabalho nessas empresas,
e cria salários e condições de trabalho muito ruins para esses trabalhadores terceirizados. Isso é um ponto. E o terceiro é a despesa com o pessoal, com vocês trabalhadores, né? E aí que poderia citar rapidamente uma série de tentativas e de mudanças que a empresa fez na MS, na Petros, uma série de mudanças no próprio acordo coletivo no ano passado que vão reduzindo o custo com o pessoal. Um quarto, né? Que eu juntei aqui dois de custo, um quarto indicador, já estou quase acabando minha fala, é a diretriz, né, dessa empresa, um pilar estratégico, é o que ela chama de meritocracia. E aí tem a ver com os trabalhadores, e acho que aqui é um ponto importante para vocês, né? Ela implanta a partir de 2017 o que ela chama de um processo de transformação cultural em relação aos trabalhadores, uma mudança cultural na própria empresa. Vocês, o próprio conceito de trabalhador, ela transforma para o conceito de colaborador. Isso vem acontecendo com várias empresas, e na Petrobras também aconteceu isso. Ela não chama mais vocês de trabalhadores, e sim de colaboradores. Tenta mudar alguns símbolos da empresa, o próprio comportamento de vocês, um processo mais punitivo dessa maneira. Aqui eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, a implantação em 2017, 2018 do PCR, do plano de cargos e remuneração, é um divisor de água para a gente. Ali ela transforma o trabalhador da Petrobras hoje num trabalhador muito mais flexível. Então você pode trabalhar em várias carreiras, vocês já discutiram bem isso, mas ele traz ali, além desse trabalhador flexível, que pode atuar em vários pontos, ele acaba também criando um novo conceito de remuneração na empresa. Isso é um outro fator importante. Ela acaba com a PLR, não negocia mais com os sindicatos e cria a sua própria seu próprio programa de remuneração variável. Começa com o PRVE e hoje é o PPP. Quais são as questões aqui? Primeiro que são planos de remuneração também de cargos, né, mais punitivos. A sua remuneração, nesse caso, dependerá de punições, se você teve ou não punições. Individualizado, que torna cada vez mais a sua remuneração e não as do coletivo, né, com você. Não é negociado com os sindicatos, então não é um acordo que tem garantia de uma negociação coletiva. Ele depende da boa vontade da empresa, de certa maneira, a partir de suas metas, e extremamente diferenciado, né, de como a PLR, que tinha um patamar mínimo que todos recebiam de certa maneira igual, agora é totalmente diferenciado, podendo extrapolar muito a diferença entre a maior e a menor remuneração. Então, essa nova mudança de perfil da categoria é importante ressaltar aqui, porque isso faz parte de um processo que a empresa vem estimulando e está fazendo rapidamente, e eu queria ressaltar aqui com vocês, mas no finalzinho dessa minha fala, né? Um ponto importante é que a empresa fez um diagnóstico com a categoria a partir de 2017, consultou 10 mil trabalhadores e, segundo o relatório que ela divulgou desse diagnóstico, 63% dos trabalhadores afirmam ter orgulho do que foi feito nessa empresa, de trabalhar nessa empresa, que pretendem trabalhar e gostam de trabalhar de uma forma mais colaborativa entre vocês, ou seja, e aí no final do relatório ela diz o seguinte: bem, a gente precisa aprimorar esses conceitos, porque a gente tem que retirar essas ideias, né, e criar as ideias dado foco em resultado, meritocracia e tal. Então, prestem atenção, há uma mudança na estratégia cultural dessa empresa em relação aos trabalhadores. Por fim mesmo, caminhar na direção de um outro ponto que acho que é importante também aqui, que é essa ideia, o último conceito que a empresa usa, que é o respeito à pessoa, meio ambiente e segurança. Aqui, rapidamente, falar de alguns pontos, né? A empresa, e aí ela apresenta uma série de indicadores que, segundo ela, são importantes,
de responsabilidade ambiental, e aí é importante, essa responsabilidade ambiental para ela tem a ver com a geração de valor, ou seja, o meio ambiente tem uma geração de valor para ela, diferente do que a gente poderia imaginar. E tem algumas contradições importantes. A primeira delas é que o investimento em renováveis dessa empresa vem caindo e ano passado representou 0,34% do total que ela investiu. Vem caindo esse investimento. Segundo é que ela vem vendendo ativos nessa área. Várias usinas de biodiesel. Agora, nesse momento, está vendendo usinas eólicas. Ou seja, é uma empresa que está... termoelétricas, ela vem vendendo gás, né? Ela vem vendendo ativos que seriam dessa área ambiental. Chama atenção a atuação dela, no caso, do ano passado, dos maiores acidentes ambientais que o Brasil já viveu, com aquela chegada de óleo no Nordeste, até hoje não explicado. A atuação da empresa ali foi emblemática para a gente pensar como é que essa empresa vem atuando. Ela ajudou por conta de uma demanda do IBAMA e cobrou do IBAMA depois do governo o valor que ela gastou naquela ajuda, né? Com navios, com helicópteros e tal. Ou seja, uma empresa que agora, para ajudar o Brasil no meio ambiente, cobra de volta o valor que ela fez isso. Só um exemplo, em 2010, no vazamento do Golfo do México, a Petrobras ajudou lá, levou porque ela queria conhecer aquele acidente e atuar. E não cobrou nada por isso. É só para mostrar um pouco essa diferença. Para além disso, o vazamento de petróleo, que tinha sido 18 metros cúbicos em 2018, subiu para 415 metros cúbicos. Aumentou muito o vazamento e a denúncia que os sindicatos fazem é importante, seja pela redução de investimentos, seja pela redução do efetivo, o volume de acidentes pode aumentar muito. Explicado um pouco, de certa maneira, como é que essa empresa, a partir dessas suas estratégias, dessas diretrizes, 5 diretrizes, como é que ela gera riqueza, a questão é como é que ela distribui essa riqueza. E aí eu quero fechar com relação aos trabalhadores. Hoje, 48% dessa riqueza gerada por essa empresa vai para os governos estaduais, municipais, via impostos. 19%, 20% vai para o sistema financeiro e fornecedores, que ficam uma parte, tem aumentado muito a porcentagem de recursos que vão em direção ao sistema financeiro, por conta da sua dívida. E o que chama a atenção é que 12% do valor adicionado dessa riqueza gerada vai em direção aos trabalhadores e 11% aos acionistas. Isso aqui é um bom exemplo para pensar o seguinte, e aqui 12%, quando eu falo dos trabalhadores, vai desde o presidente da empresa até o último no escalão, né? Então todo esse corpo de funcionários da empresa que geram valor, que geram riqueza e ao trabalho, ficam com 12%, e os acionistas que não geram nenhuma riqueza ficam com 11%. Então, só para ter uma ideia, cada vez mais essa geração, todos esses indicadores que a empresa aponta, os 5, né, tem tudo a ver com essa geração de riqueza para os seus acionistas. Para finalizar mesmo, para fechar aqui meu tempo, pensar um pouquinho para frente nessa campanha. Eu já falei, a gente está com inflação em torno de 2% ao ano, então essa campanha tem um cenário de inflação muito baixa, que abre espaço para outras questões para vocês discutirem. Haverá um espaço pouquíssimo espaço de negociação, isso fica claro, já falei também isso. Vocês têm desafios importantes para discutir, que é a própria mudança em relação à jornada e ao trabalho. A pandemia trouxe para a gente essa novidade. 21 mil trabalhadores do regime administrativo praticamente foram para casa e estão trabalhando em casa, em home office. Então essa é uma característica nova, isso talvez fique, né? E isso é um ponto importante para vocês discutirem e avançar nessa discussão. Como é que será o trabalho, né, em home office? Tem toda uma mudança em relação à indústria 4.0 que vem para as refinarias, para as plataformas e para o setor industrial da empresa, que muda os processos. Vocês vão ter que discutir isso também em algum momento, isso é importante pensar. E pensar, por outro lado, também, até mesmo nessa campanha, novas formas de mobilização, né? É fundamental
esse processo, como falei, que a pesquisa mostrou, vocês são muito, têm uma visão muito colaborativa, e é fundamental o sindicato, junto com vocês, pensarem em formas de mobilização e como canalizar insatisfações. Um dado importante é que na ouvidoria geral da empresa, segundo a empresa, 37%, o maior volume de ligações, denúncias para a ouvidoria tem a ver com violência no trabalho. Isso é uma chave importante para a gente pensar o seguinte: há uma grande insatisfação nesse modelo de gestão que a empresa vem adotando, seja a gestão em relação ao seu negócio, seja a gestão dos seus trabalhadores. Esses conceitos e essa mudança na relação com os trabalhadores. E aí eu queria terminar aqui, desejar uma boa campanha para todos nós. O Diese está sempre à disposição e vai estar junto com vocês nessa campanha. Espero que ela seja boa, que a gente consiga mobilizar e consiga avançar em alguns pontos no acordo coletivo, ou mantê-lo, de certa maneira. Como é um vídeo, não vai ter um debate comigo aqui, eu encerro aqui e deixo para que vocês tenham, caso vocês gostem do vídeo, tem algum ponto para falar, alguma dúvida, alguma questão em relação ao vídeo, sugiro que vocês não se filiem ao canal, mas se filiem ao sindicato, se você não é afiliado. Se é afiliado, entre em contato aí com o pessoal do Sindipetro, que eles têm o nosso contato e fala com a gente. Se você não é afiliado, se filie. Se você não gostou do vídeo também, não gostou, não foi, tem alguma crítica, ótimo. Também se filie ao sindicato caso não seja afiliado. E se for filiado também vale fazer o contato direto aí com o sindicato. Valeu, é isso. Boa sorte para todos.